Fala aí galera, aqui é o JP e agora a gente vai continuar o nosso estudo das funções inorgânicas. Depois de estudar a função ácido e a função base, a gente vai para a próxima função, que é a função inorgânica sal, ok? Inclusive, como grande representante aí dessa classe de substâncias, a gente tem o nosso sal de cozinha, que é um sal aqui pertencente a essa função. Mas antes da gente falar sobre ele, vamos entender um pouquinho o que é um sal na nossa definição. Então, essa definição também segue aquela teoria de Arrhenius sobre conduzir eletricidade quando eu dissolvo em água e tudo mais, como a gente já tinha visto, tanto em ácido quanto em bases. Bom, um sal para Arrhenius é toda substância capaz de liberar pelo menos um cátion, diferente de H+, em água, e um ânion, diferente de H- em água. Como assim? Quando a gente estudou os nossos ácidos, ácido liberava como cátion apenas H+, ok? Aqui eu posso até liberar H+, mas eu vou precisar liberar alguma outra coisa positiva, tá certo? E lá nas bases, a gente liberava apenas OH- como ânions. Aqui eu vou precisar ter pelo menos alguma coisa diferente, né, algum ânion diferente de OH- para poder ser um sal. Isso tudo quando eu dissolvo em água, tá certo? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só. Por exemplo, o nosso sal de cozinha, NaCl, tá aqui ó, no estado sólido. Quando eu coloco em água, ele vai liberar Na+, Cl-. Perceba, Na+ é um cátion, diferente de H+. Cl- é um ânion, diferente de OH-. Ou seja, isso daqui é um sal. Beleza? Naquela definição, né, fácil que eu passei para vocês reconhecerem, no nosso critério a gente viu que ácido começava com H, base terminava com OH e óxido tinha apenas dois elementos, com um deles sendo oxigênio. Tá? Sal era aquela última classe que não se encaixava, né, nenhuma dessas classificações anteriores. Mas aqui essa é a definição mais correta, ok? Outro exemplo, tá aqui, ó, CaOHBr. Perceba que ele não termina com OH, tá certo? Então não é uma base. Quando ele está em água, na verdade a gente tem, ó, Ca2+, que é um cátion diferente de H+, OH- e Br-. Como eu tenho que ter pelo menos um ânion diferente de OH-, tá aqui, ó, eu tenho o Br-, tá certo? Então, esse composto aqui é um sal também. E outro aqui, ó, NaHSO3. Quando dissolvo em água, tenho Na+, como cátion, posso até liberar um H+, e tenho o SO3 2-, como meu ânion, ok? Perceba que ele não é um ácido, porque ele não começa com H, ok? Então, essa aí é a definição que a gente vai precisar saber sobre os nossos sais. A carga, daqui a pouco eu vou ensinar como que a gente vai lembrar disso daí de uma maneira bem simples. Então, vamos lá. Quais são as características dos nossos sais? Primeira delas, eles são compostos iônicos, então eu tenho ligação iônica entre eles, ou seja, eu tenho aí um sal formado por um metal mais um ametal. Isso na grande maioria dos casos, tá? Então é aquilo lá de ter pelo menos um dentro e um fora daquela sequência do FON-CL-BRISC-pH que a gente já viu. Além disso, por serem compostos iônicos, assim como as bases, eles sofrem dissociação. Vamos lembrar o que é dissociação iônica. Significa que antes de colocar em água, os íons já existem. Mas a partir do momento que eu coloco em água, esses íons já existentes se separam, se dissociam, tá certo? Então tá aí um detalhe muito importante. Até agora, das três que a gente viu, ácidos ionizam e bases e sais dissociam, tá certo? Como eles liberam íons em água, nós podemos falar que eles são eletrólitos em solução aquosa também, ou seja, eles vão conduzir eletricidade. A gente precisa ter partículas com carga e mobilidade quando a gente quer ver se tem condução ou não de energia elétrica. E, de fato, a gente tem íons que têm mobilidade na água. Eles, por terem ligação iônica, a gente tem uma atração muito grande entre esses íons. Assim,
a gente tem altos pontos de fusão e ebulição, ou seja, em geral eles são sólidos na temperatura ambiente, tá? Então a gente encontra os nossos sais como sólidos à temperatura ambiente. E eles possuem um sabor variando de salgado a amargo. Cuidado, não é porque é um sal que é salgado, tá certo? Grande parte aí do sabor salgado que a gente percebe nos alimentos é por conta de íons sódio. Tanto é que o nosso próprio sal de cozinha, né, o cloreto de sódio, tem esse íon sódio nele, tá certo? E que está relacionado aí com problemas de pressão arterial, tá? Mas cuidado, porque o sabor varia de salgado a amargo. Bom, como que nós vamos formar o nosso sal? O nosso sal é formado através de uma das reações mais importantes no estudo de química do ensino médio inteiro. E essa reação você tem que saber o molde dela e saber aplicar para qualquer caso que eu te apresentar. É chamado reação de neutralização. Como que é essa reação de neutralização? Como a gente já viu ácido e base, a gente sabe que ácido pode fazer mal e base também, tá certo? Mas, e como a gente viu lá naquela escala de pH e tudo mais, né? Então, que o pH ácido, pH básico. Quando a gente junta um ácido com uma base, nós temos a formação de um sal com água, tá certo? Formação de água. Esse sal não necessariamente é o sal de cozinha, mas é algum sal dessa classe aí que a gente percebeu. Por isso que a dica aqui é, se você tem dúvidas de ácidos e bases, é interessante você rever esse conteúdo antes de seguir, porque tem muita coisa que eu já falei lá em ácidos e bases que a gente vai usar agora. Como eu tenho a formação de um sal, essa reação também pode ser chamada de salificação. É menos comum, tá certo? Mas também pode aparecer. O nome mais importante aqui, neutralização, é fundamental para você saber. E essa neutralização ela vai poder ser do tipo total ou parcial. Aqui, num primeiro momento, como a gente vê aqui, né, essa química para iniciantes, a gente vai se preocupar com neutralização total. Depois, numa maneira mais aprofundada, aí sim a gente tem vídeos falando aí de sais, mas uma abordagem um pouco mais complexa, ok? Então vamos analisar um pouquinho melhor essa reação aqui, a reação de neutralização. Bom, tá aqui o molde dela. Vamos lembrar, o nosso ácido a gente reconhecia ele porque ele começava com H. E a gente sabe que ácido, quando coloca em água, libera H+, e algum outro ânion, alguma coisa negativa, tá certo? Já as bases terminam com OH, e a gente sabe que quando coloca em água, eu tenho aí a liberação de um cátion, alguma coisa positiva, e sempre OH-, tá certo? O que vai acontecer na reação? Eu vou aqui desencaixar, né, como se fosse aqui um quebra-cabeça, eu desencaixo e vou trocar as peças. Então aqui eu vou formar o meu sal, que vai ser formado pelo cátion da base e pelo ânion do ácido, sempre. Cátion vem da base, ânion vem do ácido. Esse daqui é o meu sal. E a nossa água é o que vai sobrar aqui por conta do H+ do ácido com o OH- da base. Então, na hora que eu junto H+ e OH-, a gente forma H2O. Alguns exercícios até podem apresentar como HOH, dá na mesma, tá bom? Então, essa daí é a formação da nossa água. Isso daqui é muito importante você entender esse esquema, porque agora a gente vai aplicar para cada um dos exemplos que a gente vai estudar, ok? Então vamos lá. Como que a gente vai montar a fórmula do sal? O sal, por ser um composto iônico, a gente vai usar a nossa regra da porteira, que a gente viu lá em ligação iônica. Ele é desse molde aqui, cátion e ânion. Então, a gente vai relembrar essa regra da porteira. Como que é? Lembra que compostos iônicos, sempre o cátion vem antes. Então, quem é positivo vem antes na fórmula. Tá aqui, ó. O meu cátion A com carga X+. O meu ânion B com carga Y-. Aí a gente vai cruzar. Então, assim, o X vai vir aqui para o B, vai ser a quantidade de B, e o Y vai ser a quantidade de A. Essa vai ser a fórmula do nosso sal, AYBX. Como assim? Vamos ver alguns exemplos. Lembrando que isso daqui sempre vem da base e isso daqui sempre vem do ácido. Lembra que o cátion vem da base, ânion vem do ácido. Vamos ver aqui alguns exemplos agora. Por exemplo, ele fala que você vai reagir o KOH e o H2S.
Aí ele pede para você dar a fórmula do sal dos dois. O que você vai fazer? Primeiramente, você vai analisar cada um dos íons que vão ser formados aí ou que vão existir em água. Então, a gente sabe que no KOH eu tenho o cátion K+, e no H2S o íon S2-. Como que eu lembro disso? Lembra que o número de OHs é a carga do meu cátion. Então, como eu tenho um OH, eu tenho a carga 1+. O número de Hs é a carga do meu ânion. Por isso que eu tenho 2 hidrogênios. Aqui eu vou ter S2-. Fazendo a regra da porteira, então 1 e 2, vamos cruzar. Vai dar a fórmula do nosso sal, K2S. Ok? Então, é desse jeito que a gente vai fazer. A gente vê qual que é o cátion, vê qual que é o ânion e faz a regra da porteira. Outro exemplo. Tá aqui. CaOH2. O cátion aqui vai vir com o cálcio. Como eu tenho 2 OHs, o meu cálcio vai ser cálcio 2+. Já o H2SO4, como eu tenho 2 hidrogênios, a carga do SO4, lembra que a gente considera tudo como uma coisa só, vai ser 2-. 2+ com 2-, não preciso nem cruzar. Lembra que quando for igual a carga, né, 1+, 1-, 2+, 2-, ou 3+, 3-, a gente só cancela. Então, o meu sal vai ser CaSO4. Ok? Tá aqui outro exemplo também importante. E por fim aqui, FeOH2. Lembrando que como eu tenho 2 OHs, a carga do ferro é 2+. Como eu tenho um hidrogênio, a carga do NO2 é NO2-. 2+, 1-, a gente cruza. Lembrando que esse 2 vai valer tanto para o N quanto para o O. Por isso que eu tenho que colocar entre parênteses, e o 2 aqui de fora, que veio daqui da carga, vale para todo mundo aqui, tá certo? A gente aí precisa tomar esse cuidado. Aqui eu não precisei fazer isso porque era um de cada, né, quando eu cancelei, e aqui eu tinha apenas uma coisa só, então não precisei colocar entre parênteses. Aqui eu coloco porque esse 2, que eu vou descer aqui para o NO2, eu tenho aqui 2 elementos no meu ânion, tá? Então, cuidado com isso daí. É dessa maneira aí que a gente vai montar a fórmula do nosso sal, então fique esperto aí. Bom, vamos fazer agora algumas reações de neutralização, que aí é uma outra forma que o exercício pode pedir. Ele te dá os reagentes e pede para você reagir. A gente vai ter que analisar aqui quantos Hs, quantos OHs. Segredo aqui na hora de balancear. Uma dica aqui, nesse caso de reações de neutralização. O número de Hs tem que ser igual ao número de OHs. Então, ó, eu tenho um H e um OH. Já está igual, coloco apenas o número 1. Aí a gente vai montar a fórmula do nosso sal usando o que a gente acabou de ver da regra da porteira. Então, tá aqui, NaCl. Quantas águas eu vou formar? Quantos eu tiver aqui, ó. Eu tenho um H e um OH, então formo uma água. Lembra que para cada água que eu vou formar, eu preciso de um H do ácido e de um OH da base. E sempre a gente vai formar apenas um do nosso sal, ok? Outro exemplo, tá aqui, aquele que a gente acabou de ver, de montar a fórmula do nosso sal. Aqui eu tenho 2 Hs e aqui eu tenho um OH. Para arrumar, a gente coloca um aqui na frente do ácido e 2 na frente da base, porque agora eu tenho 2 OHs e 2 Hs. Consequentemente, a gente forma esse sal, que a gente já aprendeu a montar a fórmula dele, e como eu tenho 2 desse com 2 desse, eu formo 2 águas. E lembrando que a gente forma apenas um do nosso sal. Continuando, temos 3 hidrogênios no nosso ácido e 3 hidroxilas, né, 3 OHs da nossa base. Como é igual a quantidade, eu coloco apenas um de cada. Na hora que eu monto a fórmula, né, o Al vai ser 3+, o PO4 3-, cancela, AlPO4. Vai formar um do sal, como eu tenho 3 desse com 3 desse, eu formo 3 águas, tá certo? E por fim, o último exemplo, a gente tem aqui, ó, 2 hidroxilas e aqui 3 H+. O que a gente faz? A gente vai colocar aqui um 3 na frente da base e um 2 na frente do ácido. Perceba que nos meus exemplos não importa quem vem primeiro, o ácido ou a base. Lembra que na reação química isso não interfere, tá bom? O importante é na hora de montar o sal, a gente colocar primeiro o cátion.
Bom, por que eu fiz isso? Porque agora, se a gente analisar, eu vou ter aqui, ó, lembra que o número da frente multiplica esse número aqui, ó. Então, ó, 3 vezes 2 vão dar 6 OHs. 2 vezes 3, 6Hs. Quando a gente monta a fórmula, o Ca vai ser Ca2+. O BO3 vai ser BO3, 3-. A gente cruza, fica Ca3, BO3, 2. Ok? Então, essa é a fórmula do nosso sal. Eu formo 1 do sal e 6 águas. Por quê? Eu tenho 6 OHs e 6 Hs. Tá certo? E assim, o exercício pode pedir a reação aqui de qualquer ácido, qualquer base. Só tome esse cuidado, faça esse passo a passo que não tem segredo. Iguala H+, e iguala OH-. Aí é só você montar o sal do jeito que a gente viu e ver quantas águas a gente vai formar. Tá certo? A gente fecha a nossa primeira parte do estudo dos sais aqui e agora no nosso próximo vídeo a gente vai ver os outros aspectos restantes. Até logo, tchau, tchau.